Olá, amigos. Deus te abençoe poderosamente, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, curando, abençoando, transformando e dirigindo para a honra e a glória dele. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui agora para compartilhar com você a boa palavra de Deus e presenciarmos aqui um testemunho forte e poderoso que vai abençoar a nossa vida. Hoje aqui a história da Márcia Helena, história poderosa, que vai fortalecer o teu coração e firmar a tua fé, a tua confiança nesse Deus que opera milagres. Saiba de uma coisa, a última palavra sempre vem do Senhor para a tua vida. Nunca o homem, mas sempre Deus. E a palavra dele diz que para toda a promessa dele na minha e na tua vida, já há um sim e um amém. Então Deus já tem um futuro de glória, de bênção preparado para cada um de nós. Creia nisso e vamos acompanhar essa história nessa hora. A minha infância foi uma infância dos meus pais, eram bem humildes, né? Nessa época eu morava em Carmo do Rio Claro, sul de Minas. Começo a trabalhar desde os 15 anos no comércio, né? Em 2005 eu conheço o Show da Fé, que é o R.R. Soares, o pastor Jaime, que eu gostava muito. E eu ouvia muito o R.R. Soares. Ele, para mim, foi uma pessoa que me levou a conhecer Deus de verdade, ele, pastor Jaime. Então, assim, todos os dias eu tinha um caderno de 10 matérias, eu preenchia esse caderno. E eu comprava todos os livros dele, eu lia. Porque eu queria crescer na fé e crescer em todas as áreas da minha vida. Até em 2005 eu decidi ir para a Igreja da Graça e ali Deus começou a falar tremendamente comigo, que era ali que ele queria que eu ficasse, que eu seria coluna dessa igreja. Você viu aí o histórico, né? Um histórico bem difícil, muitas adversidades financeiras, dificuldades dentro de casa, problemas no meio da família. Mas quando você e eu recorremos a Deus, ele já tem, meu irmão, aquela palavra de vitória, aquele caminho que é um caminho perfeito para nós trilharmos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você e eu nos alinhamos, com a vontade de Deus, nós viveremos grandes milagres. O que estava com morte terá vida, o que estava com enfermidade agora terá saúde, o que estava fracassado agora terá sucesso, o que estava no meio da miséria agora vai ter prosperidade para a sua vida. Porque é isso que a palavra de Deus produz em mim e você. Vida e vida com abundância. E eu tenho certeza que através dessa atitude dela caminhar em direção a Deus, você vê, a gente precisa se mover. Você e eu precisamos nos mover em direção à mudança, à transformação. E isso só ocorre na presença do nosso Deus. Por isso eu digo a você, sempre, esteja na congregação. Eu já quero até adiantar com você, eu queria te convidar para um encontro de prosperidade segunda-feira agora. Segunda-feira na nossa igreja, eu queria que passasse agora aqui o endereço aqui, Anota aí correndo. Eu não sei como está a tua vida financeira, pastor, está uma bagunça, está um negócio terrível. Ei, Jesus tem solução para isso aí. O nosso Deus, ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. E seja você quem você for. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, seja você pequeno, você grande, Deus tem um escape. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, segunda-feira, 9 da manhã e 19h30, você pode encontrar lá um socorro, uma ajuda para a sua vida. Eu quero ver com você agora uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo nessa hora. De acordo com a 11 Fintech, especializada em saúde financeira, 63% dos brasileiros enfrentam dificuldades nessa área. Devido à má administração e problemas com o divórcio, o ex-goleiro inglês David James declarou falência. Segundo a pesquisa do Serasa, 84% dos brasileiros já teve a saúde mental afetada por problemas financeiros. Esse mal pode gerar sequelas como ansiedade, depressão, baixa autoestima e brigas familiares. Você viu a reportagem falando, muita gente, padecendo muitas das vezes por conta das situações da vida. E não somente da vida, mas nós temos um adversário, como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que não vem a senão matar, roubar e destruir. O que o diabo quer fazer, querido, é justamente te deixar sem recursos, te deixar, meu irmão, destruído e levar você até a morte. Em todas as áreas, seja sonhos, projetos, vida financeira. Por isso que, ai de nós se não nos levantarmos. Se você não se levantar na fé, quem vai se levantar por você?
Se você não tomar uma atitude para mudar essa história, quem vai fazer isso no seu lugar? Ninguém. Nem o próprio Deus vai descer para tomar a atitude que você tem que tomar. E a gente precisa enxergar isso. Nós precisamos, meu irmão, atentar para aquilo que Deus fala e agir em cima daquilo ali. Foi assim que Abraão, de um homem comum, se tornou o pai da fé. Lá em Gênesis capítulo 12, o próprio Deus vai dizer para ele: ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, Abraão não pestanejou, não. Ele não ficou ali pensativo, não. Ele ouviu a voz de Deus e vamos lá, vamos fazer. E aí você vê um homem comum se tornar um homem muito bem sucedido, e isso foi tão forte, porque foi derramado de geração em geração. Por isso que falamos que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E todos os três foram muito bem sucedidos, os seus descendentes muito bem sucedidos. Ouça isso, as atitudes e decisões que tomamos hoje, pode, meu irmão, e muitas das vezes ela vai assim desenrolar para as próximas gerações. Então pense bem nas sementes que você planta, para plantar justamente sementes de fé, para que a sua descendência colha milagres. Amém? Vamos agora ver o que o especialista fala acerca dessa situação. Vem comigo nessa hora. Toda dificuldade financeira esconde uma dívida emocional. Eu diria que a dificuldade financeira, o primeiro sintoma dela é uma falta de organização emocional. E isso você aprende na sua família. Na sua família você modela comportamento financeiro, religião, comportamento alimentar, relação com o próprio corpo e relação com as finanças. Então as finanças, vivemos numa cultura onde não se fala sobre dinheiro, é um tabu. Então eu acredito que falar sobre isso, desenvolver educação financeira e emocional é uma ferramenta poderosa. O primeiro sinal que se tem de um colapso financeiro é uma pessoa que não consegue escrever aquilo que gastou. Ela não tem esse nível de percepção. Ela simplesmente pega o cartão e vai gastando. E nisso ela se perde. E quando ela vê, ela tem uma bola de neve, aí o que acontece? A bola de neve também é emocional, ela progride com isso. Para quê? Porque não consegue pagar, aí ela começa a entrar na bola chamada juros. E aí, quando vê, se torna um gigante. A gravidade do problema financeiro pode levar a um processo depressivo, ideação suicida e, necessariamente, a própria consumação de não existir mais. E esse suicídio, primeiro, é um suicídio emocional. A pessoa se isola, né? Eu tenho problema, ninguém pode saber, esconde e, quando vê, a panela de pressão, quando explode, arrebenta tudo. Então, eu diria que esse é o grande sinal vermelho, quando você vê uma pessoa que tinha um comportamento X mudar totalmente. Se você for observar, tem alguma coisa ali que pode estar sinalizando. Você viu aí o especialista falando acerca dessa situação, né? Um tema muito importante, alcança muita gente, mas acima de tudo é um Deus que tem o melhor preparado para nós. Ele tem pensamentos de paz, de saúde, de alegria, o melhor mesmo preparado, como diz a palavra dele lá em Deuteronômio 28. O segredo é aquilo ali, é guardar. Se você guardar a minha palavra, se você estiver no meu caminho, as bênçãos virão e te alcançarão. Eu quero ver agora com você a continuação dessa história, vem comigo. Em 2007, aí eu fundo a minha empresa, que é uma fábrica de produtos artesanais, que são mantas, almofadas. 2011, eu venho para o Espírito Santo, que eu venha fazer as exposições, que era feira, trazer os produtos para vender. Eu orava a Deus, eu não vim para uma cidade chamada Vitória para ser um fracasso. E Deus falava para mim, ainda não chegou a sua hora. E aí eu vim outro ano, onde eu conheço o meu esposo, o Washington. E aí ele era o coordenador da feira. E ela começou a me evangelizar com o conhecimento que ela já tinha, né? Eu comecei a frequentar a igreja. A gente começa a namorar. E dali, depois de 6 meses, a gente já se casa. E ali a gente começa numa loja bem pequenininha, em 2013. Foi onde tudo começou, né? A arte mineira. E eu comecei, então, a viajar, fazer novos clientes. Nessa época, nós produzíamos e vendíamos para lojas. E aí foi quando nós vimos
que a loja poderia crescer, que nós tínhamos espaço para crescer. E aí sempre Deus mostrando para a gente o caminho. Em 2013 eu conheço a pastora Marisa e eu gostei muito da pastora Marisa. Ela me fez voltar à minha fé que eu era antes. Oh, glória a Deus, aí, ó, a história nem terminou e já tem vitória para contar. Na presença de Deus as coisas são transformadas. Na presença de Deus há crescimento, a fartura, a alegria, a paz e amor. Uma pessoa de uma vida tão difícil agora está experimentando verdadeiramente o que é uma terra que mana leite e mel. Vida sentimental, profissional e veja o coração evangelizando. Ali evangelizando, ela encontrou ali o amor da vida dela e ali se casou e começa um negócio, começa a prosperar. Que bênção, que maravilha. Você está vendo como o evangelho é um terreno fértil? Você está vendo comigo como o evangelho é um terreno onde as coisas funcionam, onde as coisas vão para frente. Você planta e você colhe em abundância. A terra é maravilhosa. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para vos dar vida. Então esse Deus veio ao mundo, Cristo Jesus veio ao mundo para te trazer salvação, milagre, transformação, vida e vida com abundância. Por isso que você não pode temer a nada nem a ninguém. Olha o que diz aqui, Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A pessoa que está debaixo da palavra de Deus, que a pessoa que está agindo a fé, que tem confiança nesse Deus, ela não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Quantas pessoas no lugar da nossa amiga não ficaria com medo? Ah, você vai abrir um negócio? Ah, você vai começar isso aí, será que vai dar certo? O homem vive cheio desses negócios de medo. Não, quando você tem a palavra, você tem confiança. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que estou fazendo, eu estou debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus. Como é bom andar debaixo dessa palavra. O Abraão ouviu a voz de Deus e ele ia. Onde Deus dirigia, ele ia. O que Deus falava ao coração dele, ele fazia. E foi um homem muito bem sucedido. O seu filho Isaac foi no mesmo caminho. Lá em Gênesis capítulo 26, Deus falou a Isaac, fica aí nessa terra que eu te mando, que eu estou te ordenando, e aí você vai prosperar. E ali, meu irmão, graças a Deus, o poder de Deus operou. E as promessas na vida de Isaac foram confirmadas. E o seu descendente, Jacó, não foi diferente. Olha que ele sai de casa sem nada. Ele sai de casa com um cajado, sai com a roupa. Meu irmão, vamos dizer que saiu sem ter onde cair morto. Mas Deus começa a se revelar a ele. E aí ele, de um empregado, daqui a pouco se torna o patrão. É esse Deus que nós servimos. Do nada ao tudo. Mas por quê? Por dar ouvido, crença, crédito à voz do Senhor. Por acreditar na palavra de Deus e obedecer. E nessa obediência, querido, você não precisa temer a nada nem a ninguém, porque o Senhor está contigo, para te guardar, para te fortalecer, para te dar vitória em todas as coisas. Eu quero ver com você agora a finalização dessa história. Vem comigo, em nome do Senhor Jesus. E na época até tinha outras lojas, né, ali próximo a ela ali, vendendo os mesmos produtos. E foi quando nós falamos, né, a respeito dessa vida dela com Deus, que faria toda a diferença. Certamente Deus iria honrá-la de maneira sobrenatural, se tão somente ela permanecesse firme no foco dela de servir ao Senhor Jesus. E foi o que ela fez. E eu tomei posse dessa palavra. E todos os dias eu orava. E pegava o olhinho da Igreja da Graça e esse projeto de vida. E sempre patrocinei. E todas as vezes que eu patrocinava, Deus abria as portas. E aí um dia eu passando aqui na avenida, vi esse ponto onde nós estamos hoje para alugar. A gente terminou que alugou a loja. E ela, com a mesma força de vontade, o mesmo amor, continuou a trabalhar. E graças a Deus foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Na loja anterior era 40 metros quadrados, uma loja bem humilde, bem simples, produtos bem mais simples. E aqui na loja hoje nós temos quase 200 metros, com os produtos mais sofisticados. Então a gente tem tapete, toalha de banho,
almofadas. Viemos aqui, fizemos também a unção aqui, um culto, na verdade, né? De ação de graças aqui nesse novo ponto, agradecendo ao Senhor por essa vitória. E foi um momento único na vida dela, na vida do esposo. Todos os clientes que chegam, hoje nós temos aí já uns 6 mil clientes. Nós vendemos hoje pelo site, Instagram, pelas mídias sociais, né? Deus operou sobrenatural. E sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glórias, aleluia! Esse é o Deus de fé, meu irmão. Esse é o Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe, que chama as coisas que não são como se já fossem. E quando nós começamos a nos alinhar e nos comportar como Ele, a situação muda da água para o vinho. E vai mudar nessa segunda-feira, hein? Eu queria que passasse aí as imagens da nossa igreja. Dá uma olhadinha aí na nossa igreja. O endereço está aqui no rodapé, você está acompanhando aí, ó, o endereço, anota logo, segunda-feira de prosperidade, de crescimento financeiro, você de perto, você de longe, corre para cá, vem correndo. Deus tem vitória para você, meu irmão, aqui você vai arrebentar para a glória de Deus, você vai prosperar, Deus tem o melhor para você, seja em qual área da sua vida for, creia nisso. Então, ó, segunda-feira, 9 da manhã, 19h30, são horários aí para abençoar a tua vida e te encher do poder de Deus, te dar visão para você crescer e prosperar com muita felicidade na presença do nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está vendo aí, igreja abençoada. Então, você está convidado e eu quero agora, nesse momento, unir a minha fé com você. Prepare, por gentileza, um copo com água, porque é momento de milagre. Enquanto você vai preparando o copo com água, eu quero te lembrar que nas nossas mídias sociais tem um conteúdo vasto aí. Tem muita coisa boa para fortalecer o teu coração, programação top, abençoadora em nome de Jesus. Preparou o copo com água? Vamos orar agora? Levante para os céus em nome de Cristo Jesus. Pai, aqui estamos diante da tua santa presença e como é bom estar aqui, junto ao Senhor. E que o Senhor agora abrace esse povo que está comigo. Abraça, Jesus. Senhor, acalma o coração, conforta, consola. Traz agora a certeza da vitória. E se havia algum mal, arranca agora, com o teu fogo, tira tudo que não é teu e dê vitória a essa pessoa, a este povo de fé, em nome de Jesus. Beba agora com toda a fé dessas águas. Respire fundo e seja abençoado agora em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito. Foi maravilhoso estarmos juntos. Não sai daí que está chegando uma canção linda para te abençoar. Fique na paz, um beijo no teu coração, um grande abraço, Deus te abençoe. Eu não vou temer nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Eu não vou temer nem me desesperar, sinais da volta de Jesus já começaram a se mostrar. Jerusalém cercada está de exército do mal para com ela acabar. Mas para mim isso é um fato sem igual, a volta do Senhor é algo sobrenatural. Jerusalém cercada está de exército do mal para com ela acabar. Mas para mim isso é um fato sem igual, a volta do Senhor é algo sobrenatural. Vai ser fenomenal e algo sem igual. A vinda do Rei dos Reis, o nosso maioral. Vai ser fenomenal e algo sem igual. A vinda do Rei dos Reis, o nosso maioral. Volta, Senhor, tua igreja te espera. Ó Salvador, o Rei da nossa esfera. A tua volta é bem-vinda. És o caminho, a verdade e a vida. Volta, Senhor, tua igreja te espera. Ó Salvador, o Rei da nossa esfera. A tua volta é bem-vinda. És o caminho, a verdade e a vida. Vai ser fenomenal e algo sem igual. A vinda do Rei dos Reis, o nosso maioral. Vai ser fenomenal e algo sem igual.